Se você está planejando uma viagem para a China em breve, é provável que você precise saber que a culinária é muito mais exótica do que apenas pizza e nuggets de frango. Você já viu carne de crocodilo, centopeias, lagarto frito ou sopa de pata de urso servida em seu restaurante local? Prepare-se para ficar com água na boca, com alguns dos alimentos mais incomuns que só existem na China. Ovos centenários. Como você prefere os seus ovos? Se a resposta for fedorentos, então a China é o seu lugar. Esses são os ovos centenários, uma espécie de ovo de pato, codorna ou galinha, em conserva, que são considerados uma iguaria em toda a China. Eles também são chamados de ovos de 1000 anos ou ovos do milênio, mas não entre em pânico ainda. Eles não foram preservados por tanto tempo. Os ovos são cobertos por uma pasta feita de chá, sal de limão e cinzas e são deixados em repouso por vários meses. Durante esse tempo, o hidróxido de sódio no revestimento altera o interior do ovo, enquanto a clara do ovo se transforma em um marrom gelatinoso. As gemas se tornam uma fonte cremosa de sabor intenso. Como você pode imaginar, é um prato bastante polarizador. Muitos fãs afirmam que é uma delícia perfumada, enquanto outros acham que é apenas comida estragada. Uma sopa mordente. Você pode encontrar muitas sopas não convencionais em toda a China, e a sopa de barbatana de tubarão não é exceção. Feito da barbatana de um tubarão de verdade, é um dos pratos mais luxuosos do mercado, com apenas uma tigela custando cerca de $100. A cartilagem, que é semelhante em estrutura às unhas humanas, é triturada para adicionar textura à sopa, embora na verdade não forneça muito sabor. Mas é um prato associado à boa sorte, por isso ainda é servido em eventos importantes como casamentos e banquetes. Mas coletar o ingrediente principal é uma atividade destrutiva, com cerca de 73 milhões de tubarões mortos todos os anos, apenas por causa de suas barbatanas. Para um ingrediente que nem adiciona sabor, é um custo escandalosamente alto. Shish kebab de cavalo marinho. Se um dia você estiver andando pelo mar de vendedores ambulantes chineses, há um pequeno lanche de frutos do mar que pode se destacar entre os demais. Acredite ou não, a China é o maior consumidor mundial de cavalos marinhos, com uma demanda anual de aproximadamente 500 toneladas. Quando secos, eles se tornam um lanche crocante com gosto de... Bom, vou deixar esse cara responder. Porém, eles são bem mais do que apenas um lanchinho. Por mais de 600 anos, os cavalos marinhos têm sido usados na medicina tradicional chinesa para tratar uma disfunção masculina específica. Então, da próxima vez que você estiver com vergonha de ir ao médico, por que não tentar um cavalo marinho em vez disso? Brincadeirinha, esses pequeninos são adoráveis demais para serem usados como uma alternativa maluca ao Viagra. Vamos fazer uma pausa rápida para impedir que você corra para o banheiro cedo demais. Aqui está uma iguaria para se deliciar. Aqueles tão tentadores botões de curtir e se inscrever. Eu coloco vídeos novos todos os dias para te guiar através desse mundo delicioso de fatos saborosos, ciência apetitosa, histórias suculentas e muito mais. Já recuperou seu apetite? Excelente! Então, vamos nessa! Sopa de cuspe. Sopa de cuspe de pássaro. Dá água na boca. Feita de ninhos de pássaros comestíveis que às vezes são chamados de caviar do Oriente, a sopa de ninho de pássaro é realmente rara e insanamente valiosa. O ingrediente principal é feito por andorinhas, que usam sua saliva para criar os ninhos robustos em alturas vertiginosas, geralmente no alto das cavernas das montanhas. Como você pode imaginar, elas não são as coisas mais fáceis de colher. Considerando o quão difícil eles são de limpar e os perigos de pegá-los em primeiro lugar, alguns ninhos podem ser vendidos por quase $11.000 o quilo. Eles são usados na culinária chinesa há cerca de 1.200 anos e são preferidos por sua textura gelatinosa. De repente, parece que ter um garçom cuspindo na sua comida pode ser considerado um elogio, se ele tiver penas, é claro. Opções de chips. Quando se trata de batatas, eu sou a favor de uma variedade de sabores, mas a China conseguiu levar isso para o próximo nível com sua bizarra abundância de sabores malucos. Que tal um saco de batatas de sopa de peixe quente e azedo? Não? Então que tal chips de sabor de chá de limão? Ainda não? Que tal sabor blueberry? Por mais estranho que possa parecer, essas fusões bizarras de alimentos combinadas com o sabor salgado das batatas fritas são um sucesso popular em muitas regiões da China. Me chame de chato, mas acho que vou ficar com o sabor clássico. Obrigado. Óleo de sarjeta. O que você acha que essa mulher está fazendo? Limpando os esgotos? Ela pode estar extraindo toda aquela sujeira de aparência desagradável dos ralos, mas ela não está descartando isso. Ela, na verdade, está colhendo. Isso mesmo, todo aquele resíduo cinza é óleo velho e solidificado. Ela o está lavando para ser processado e reciclado de volta em óleo de cozinha, onde será vendido para restaurantes e vendedores ambulantes. Obviamente, todo esse processo é super ilegal, mas com os óleos de cozinha comuns ficando mais caros no país, esse lixo reciclado é uma alternativa muito mais barata. Tanto que em 2013, estimava-se que 1/10 de todo o óleo de cozinha na China era uma forma desse óleo de calha. Vai demorar mais do que um pouco de tempero para tirar o gosto de lixo da sua boca. Morcego ao osso.
Só a ideia de comer uma sopa de morcego, como essa aqui na ilha de Palau, na Micronésia, já dá um nó no estômago de muita gente. Mas não se preocupe, muitas pessoas na China se sentem da mesma maneira. Comer morcegos na China quase sempre foi culturalmente inaceitável, mas não ilegal. Em 2009, um pesquisador relatou que áreas no sul da China, como as províncias de Guangdong e Guangxi, vendiam carne de morcego em mercados e anunciavam em restaurantes, mas há um enorme perigo envolvido no consumo de morcegos, pois eles são hospedeiros de um grande número de vírus, mais notavelmente o coronavírus, como o SARS, que pode ser transmitido aos seres humanos. Embora ainda não se saiba exatamente de onde o devastador surto do coronavírus Covid-19 se originou, pesquisas científicas propõem que é provável que tenha vindo de morcegos. Não importa o quão bom seja o sabor da sopa, o que eu duvido muito. Vale a pena arriscar um surto de vírus mundial? Eu acho que não. Surpresa sedosa. Algumas pessoas comem qualquer coisa se for frita, até mesmo você. Pizza frita, bolo frito, até melancia frita. Mas você seria corajoso o suficiente para experimentar pupas de bicho da seda fritas? Esses bichos da seda são uma iguaria tradicional no nordeste da China e são vendidos em espetos para serem fritos, com concha e tudo. Mas eles não são encontrados apenas nas calçadas, eles também são um ingrediente incomum em muitos restaurantes da região. Eles são encharcados de especiarias deliciosas para torná-los um pouco mais fáceis de engolir, ou pelo menos para fazer você esquecer que está literalmente comendo minhocas. Sopa. Que tal se aquecer em um dia frio com uma boa e saudável tigela de sopa de cobra, conhecida em cantonês como segang? Essa iguaria do sul da China pode conter até 5 tipos diferentes de carne de cobra. A carne em si aparentemente tem um gosto semelhante ao de frango, mas com algumas escamas a mais do que o nuggets de frango. Os restaurantes de cobras em Hong Kong são chamados de sewong, que se traduz em reis da cobra. Mas hoje esses restaurantes estão se tornando cada vez mais raros, pois cozinhar cobras exige certa experiência e infelizmente não é muito bem pago. Então, se você sempre quis morder uma cobra, é melhor ir logo. Balut. Se você não conseguiu lidar com os ovos centenários, cubra os olhos e desvie o olhar agora. Este é o balut, um ovo de pato fertilizado que foi fervido na casca e comido com o embrião ainda dentro. Tão pouco apetitoso quanto parece do lado de fora, esses lanches pré-embalados se originaram na China e se tornaram uma comida de rua comum nas Filipinas. Para comer essa delícia, você abre o ovo e chupa o caldo que se juntou no topo durante a fervura. Então, se você está se sentindo radical, você descasca a casca e começa a comer a coisa toda. Ossos, bico e tudo. Quem diria que um pouco de crocância poderia ser tão horrível? O pior pesadelo de um vegano. Muitas culturas consomem produtos de sangue, como morcela na Inglaterra ou morcilla na Espanha, mas o tofu de sangue na China parece um pouco diferente. Isso porque o principal ingrediente do tofu de sangue, e às vezes o único, é o sangue. Os blocos gelatinosos de sangue congelado de pato ou porco são usados em muitos ensopados e sopas. É incrivelmente rico em minerais como ferro, mas isso só aumenta o sabor sangrento que deixa na boca. Comentários online comparam o sabor de ter mordido o lábio. Não parece muito apetitoso, e fica ainda menos quando você descobre que às vezes é misturado com formaldeído tóxico para melhorar a cor e a textura. Tofu contaminado. Se você está andando pelas ruas do mercado da China e de repente se engasga com o cheiro de lixo, há uma boa chance de que realmente venha dessa iguaria gastronômica. Esse é um tofu preto fedido. O tofu regular é feito de leite de soja coagulado, e qualquer vegano vai lhe dizer que a coalhada resultante é relativamente sem graça. Mas o tofu preto fedido leva muito mais tempo, e a salmoura preta da qual é feito pode ficar por quase um ano inteiro para dar um sabor mais forte. Fermentado com uma mistura de ervas e vegetais chineses, os blocos pretos sólidos, então, estão prontos para o mercado. Alguns dos estômagos mais fortes entre vocês pode estar pensando, não parece tão ruim assim, mas espera só até eu te dizer isso. Alguns fornecedores podem tomar uma liberdade aqui, abreviando o processo, adicionando fezes ao tofu para torná-lo mais pungente. Isso não me cheira nada bem. Não estou pronto para essa geleia. Em uma ocasião especial, como uma festa ou aniversário, que tipo de comida você serviria? Carnes saborosas, bolos perfeitos, que tal uma salada de medusas? É isso mesmo. Embora sejam feitos com cerca de 95% de água, alguns chineses encontraram uma maneira de transformar a água-viva em um prato gourmet. A água-viva em si não tem gosto, mas a textura crocante que ela tem a torna perfeita como ingrediente de salada. Basta verificar esse ASMR bizarro. Mas fazer salada de água-viva não é tão simples quanto apenas pescar uma no mar e cortar com uma faca, porque nem todas as águas-vivas são comestíveis. No entanto, os chineses incorporaram água-viva em suas refeições há mais de 1.700 anos. Acho que você nunca sabe o que vai receber quando pedir uma tigela de gelatina. Linguiças.
O restaurante Golis Huang, em Pequim, se orgulha de servir quase todo o tipo de linguiça animal. E não estou falando apenas das normais. Mas não é o único lugar na China que serve isso. Por todo o país, vários órgãos reprodutivos de animais são um alimento muito apreciado. Não pelo seu sabor ou pela sua variedade, mas pela sua aparente qualidade afrodisíaca. Embora não haja ciência por trás disso, muitos acreditam que certas carnes da parte inferior de um animal podem aumentar a libido em homens e mulheres. Até que não fica tão grotesco assim quando arrumadinho nessa tigela com salada. Peixe Yin Yang. Esse nome pode fazer você pensar em harmonia e serenidade, mas o peixe Yin Yang não poderia estar mais longe dessa imagem mental agradável. O peixe Yin Yang é um peixe frito inteiro que é preparado abaixo das brânquias para manter a cabeça do peixe viva enquanto é cozida, servida e comida. Parece totalmente brutal, e isso é porque realmente é. Porque qualquer chefe em sã consciência iria querer fazer uma coisa dessas? Bem, na China, alguns chefes fazem isso para provar ao cliente o frescor do peixe. Este item de menu moralmente duvidoso foi inventado em Taiwan, mas desde então encontrou popularidade em muitas partes da China. Eu até curto peixe fresco, mas eu não quero ele se debatendo e reclamando no meu prato. Frutos do mar esmagados. Se o peixe Yin Yang fez você cobrir os olhos, talvez ainda não seja a hora de espiar por entre os dedos, porque os peixes não são as únicas criaturas que podem ser cozidas vivas na China. Camarões bêbados é um prato onde os camarões são servidos vivos e retorcendo. Eles são encharcados e marinados em um molho à base de licor que os irrita, fazendo eles pularem na tigela. Eventualmente, os camarões consomem o licor que os torna lentos, permitindo que os clientes os comam vivos. É um jantar realmente confuso. Como os pequenos animais estão bêbados em vez de mortos, eles às vezes conseguem sua vingança contra os clientes gananciosos, literalmente. Camarão 1, influenciadora 0. Cachorros. Você vai querer cobrir os ouvidos de seu cachorrinho agora. Caso você ainda não saiba, a China é o maior consumidor de carne de cachorro em todo o mundo, consumindo cerca de 20 milhões de cães todos os anos. Embora a prática seja desaprovada, uma pesquisa nacional de 2016 revelou que cerca de 30% da população comeu carne de cachorro em algum momento. No folclore, acredita-se que comer carne de cachorro durante os meses de verão promove saúde e boa sorte. É por isso que os eventos como o Festival Yulin de Carne Canina, que dura apenas 10 dias, leva a quase 10 mil amigos peludos serem comidos a cada ano. No entanto, decisões tomadas em 2020 pelo governo chinês reconheceu oficialmente os cães como companheiros e não como gado. Embora eles não tenham 7 vidas como seus colegas felinos, essa nova legislação deve melhorar as chances dos filhotes que podem estar alinhados para futuros festivais. Gatos. Ok, eu sei que eu disse que gatos têm 7 vidas, mas isso não é realmente verdade na China. Infelizmente, assim como seus colegas caninos, os felinos na China também podem ser servidos como acompanhamento. Cerca de 4 milhões de gatos são comidos todos os anos em todo o país, e embora seja visto como um tabu, não impede que os vendedores ambulantes e os vencedores rurais participem desse escândalo animal. Áreas como as províncias de Guangdong e Guangxi, no sul da China, têm uma população mais velha que considera a carne de gato uma boa fonte de nutrição durante os meses de inverno. E pensa-se que a província de Guangdong consome cerca de 10 mil gatos por dia. De fato, uma investigação de 2017 revelou que gatos de rua e de estimação estavam sendo coletados e vendidos para restaurantes sob o pretexto de carne de coelho. Pobres gatinhos. Tofu aterrorizante. Quando você pensou que a comida vegana não poderia ficar pior, chega o tofu cabeludo. Como você já sabe, o tofu é feito de leite de soja fermentado. Assim como no processo de fabricação do queijo, o tempo que o tofu leva para fermentar pode alterar a sua textura e sabor. No caso desse tofu de peruca, também conhecido como Mao tofu, são necessárias condições úmidas durante o processo de fermentação para ajudar a cultivar um molde com textura de cabelo. O processo dá um sabor muito forte e pungente. Se você é fã de queijos mofados, então sabe do que estou falando. Mas ao contrário do queijo, esse alimento de arrepiar os cabelos tem cheiro de amônia. Divertido para alguns, enjoativo para outros. Espetinhos de caranguejo. Não existem muitos alimentos que você pode comer com casca, mas graças à engenhosidade chinesa, agora você pode comer um caranguejo inteiro frito, direto do espeto. Isso mesmo, esses caranguejos são encontrados nas ruas e em mercados de toda a China. Embora pareçam uma solução simples para escolher e servir carne de caranguejo difícil de obter, esse inconveniente é passado para o cliente. Você tem que morder a casca para chegar à sua refeição. E com isso quero dizer através dos olhos, tripas e tudo. Também não é fácil de acordo com alguns. Muito pode ficar preso nos dentes também. Acho que prefiro aqueles palitos de frutos do mar por enquanto. Abelhas não.
Segundo os cientistas, as abelhas estão desaparecendo rapidamente. Não estou dizendo que nenhum fator é totalmente culpado, mas transformar essas criaturas amantes de flores em um lanche saboroso certamente não está ajudando. Na cidade de Qingdao, no norte, um restaurante oferece pratos de larvas de abelhas fritas, mas a prática não é tão incomum assim. Desde o final de 1800, as larvas e pupas de abelhas foram comidas em muitas áreas da China e ainda são vendidas em mercados hoje. Para alguns, eles têm gosto de bolinhas de massa crua, mas para outros são naturalmente doces e vão bem com um simples tempero de sal e pimenta. Elas não parecem muito apetitosas para mim, mas quem sabe se elas são realmente tão boas. Não é de admirar que estejam a caminho de se tornar uma espécie em extinção. Sopa de pata. À primeira vista, essa sopa parece mais uma pegadinha do que uma refeição. Parece que uma mão de boneca foi deixada na tigela. Infelizmente, essa é a rainha das horrendas sopas chinesas. Diga olá para a sopa de pata de urso. Segundo o folclore, essa sopa deveria dar ao consumidor o poder e a virilidade de um urso. E para isso, uma única porção pode custar mais de $1000. Mas a maneira como eles escolhem o ingrediente principal é inegavelmente horrível. Com aproximadamente 10.000 ursos mantidos em pequenas gaiolas em 70 fazendas ao redor da China. Alguns foram mantidos lá por mais de 30 anos. Parece que esse prato é deplorável em mais de uma maneira. Crocodilo. O primeiro Walmart da China foi inaugurado em 1996, e embora possa parecer familiar do lado de fora, sua variedade de peixes frescos tem muito mais sabor. A carne de crocodilo é uma mercadoria disponível em toda a China, mas o réptil gigante tem sido usado em elementos da medicina chinesa, que remontam ao século XVI. Naquela época, a carne era considerada altamente nutritiva, e acreditava-se que curava doenças respiratórias como a asma. Enquanto ainda estamos esperando que a ciência respalde a última afirmação, sabemos que a carne de crocodilo é rica em proteínas e pobre em colesterol. E a China não é o único país que gosta disso. Nas Filipinas, um crocodilo lechon como esse é uma refeição comemorativa com carne exótica suficiente para alimentar 50 pessoas. Você teria coragem de comer isso? Conta aí nos comentários. Guilingao. O guilingao é uma antiga sobremesa medicinal que veio originalmente da província de Guangxi, na China. É um tipo de geleia amarga com raízes de ervas suficientes para quase curar o imperador Tongzhi do século XIX da varíola, se o folclore for verdade. Mas há um ingrediente secreto nessa sobremesa escura que pode deixar você chocado. Você consegue adivinhar? É feito de casca de tartaruga em pó. Tradicionalmente era feito do plastrão da valiosa tartaruga moeda dourada, que é esse pedaço aqui. Acreditava-se que ajudasse a curar o câncer e a insuficiência renal, embora não houvesse evidências científicas para apoiar a afirmação. Mestre Splinter não vai gostar nada disso. Culinária rastejante. Existem 100 razões pelas quais você não deve comer centopeias venenosas, mas na China, esse inseto de aparência insidiosa pode ser frito para se tornar um lanche crocante estilo kebab. Deleite seus ouvidos com isso. E isso não é tudo. Essas muitas monstruosidades com pernas são usadas na medicina chinesa há milhares de anos para ajudar a tratar tuberculose, herpes, paralisia e até câncer. Mas eles geralmente fazem mais mal do que bem, como 2 pacientes chineses descobriram depois que vermes parasitas do pulmão acabaram em seus cérebros como resultado de comer centopeias cruas. Se o que você procura é uma crocância satisfatória, eu sugiro que você fique com as boas e velhas batatinhas chips por enquanto. Lagartos voadores. Se você se considera um amante de répteis, a culinária chinesa exótica provavelmente não é a sua praia. Já vimos cobras transformadas em sopa, mas e lagartos voadores em palitos? As carcaças achatadas, fritas ou secas com sal desses répteis podem ser encontradas em mercados de rua, bem presas em varas quase crucificadas. Eles também estão empilhados em caixotes prontos para serem transformados em sopa ou chá. Quando são servidos como lanches em vez de serem tratados como animais de estimação exóticos, dizem que os lagartos têm valores medicinais que os ajudam a curar a asma. Pode parecer inventado, mas pelo menos um estudo científico de 2017 apoiou essa afirmação. Diga adeus aos seus inaladores e olá para uma nova solução escamosa, pessoal. Estrela do mar frita. Lagartos em palitos são bem bizarros, mas não são a única criatura não convencional a ser espetada e vendida em bancas de mercado. Com a China se tornando um dos maiores mercados de frutos do mar do mundo, essas estrelas do mar oceânicas estão rapidamente se espalhando pelo país. Mas como você vai comer essa comida estelar? Primeiro você retira a armadura externa espinhosa. Vê aquele mingau verde-oliva que reveste o interior? Essa é a sua refeição. Você então descasca ou chupa esse mingau, deixando você com a boca cheia de gosma com sabor de peixe. Pode não ser para todos, mas ela parece curtir. Ameijoa colossal.
pesando até 7,3 quilos e custando até $300 cada. Deixe-me apresentar a você o maior tipo de molusco escavador do mundo inteiro. Esse é o Geoduck do Pacífico, um molusco valorizado por seu sifão gigantesco, textura carnuda e sabor salgado. Acontece que quando estão recém-saídos do mar, ainda estão cheios de água. Isso significa que, se não forem adequadamente preparados, como demonstrado com excelência por essa senhora, podem se transformar em uma inesperada surpresa esguichada. Deu vontade de experimentar. E aí, qual desses alimentos você achou mais inusitado? Algum de vocês já comeu algo tão bizarro quanto esses itens de menu não convencionais? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!